Queridos irmãos em Cristo, uma alegria que nós possamos ouvir a palavra de Deus nesse culto de Pentecostes, culto em que a tônica vai ser aquilo que Jesus disse: aquele que tem sede, venha a mim. Nós, dificilmente, cidadãos do século XXI, sabemos o que é ter sede, estar de fato sedentos. Nós sabemos o que é, temporariamente, ficar sem água. Mas a gente não fica dias sem água, dificilmente. Eu não sei que sensação é essa. Jesus estava falando para cidadãos de uma nação que cruzou o deserto. Essa nação tinha no seu DNA a identidade de quem sabia o que é estar sedento. Eu sei, por exemplo, o que é estar sedento por alguma bebida específica, por exemplo. Eu tomo chimarrão diariamente. Quando fico um tempo sem tomar chimarrão, eu fico sedento por um chimarrão. Nós vivemos em tempos em que estamos sedentos por sair de casa, por reencontrar as pessoas que nós costumávamos encontrar no nosso dia a dia. Alguns estão sedentos por jogar futebol. Alguns estão sedentos por assistir futebol. Alguns estão sedentos por visitar os seus parentes. Alguns estão sedentos por ir à igreja, por tomar Santa Ceia. Nesse contexto, as palavras de Jesus se aplicam muito bem a nós. Aquele que tem sede, venha a mim e beba. Quando Jesus fala essas palavras, ele nos traz a ideia, todo um arcabouço de imagens que é usado por João no Evangelho, que é a relação entre Jesus e a água no Evangelho de João. E eu vou rapidamente olhar um pouco para trás no Evangelho e até olhar um pouco para frente, para que a gente possa situar o nosso texto e as palavras de Jesus e ver a importância daquilo que ele disse. Por exemplo, no capítulo 2, Jesus faz o seu primeiro milagre. E o primeiro milagre de Jesus é transformar água em vinho. Então, lá no capítulo 2, Jesus passa a ser aquele que é o centro do simbolismo ligado à água, no Evangelho de João. Depois, no capítulo 3, Jesus conversa com Nicodemos. E na conversa com Nicodemos, Jesus relaciona a água e o Espírito Santo e a salvação, dizendo: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Depois, no capítulo 4, Jesus fala com a mulher samaritana. E Jesus, nessa conversa, usa a expressão água da vida como um símbolo da vida eterna. Depois, no capítulo 5, Jesus cura um paralítico no tanque de Betesda, lugar onde tinha água. Ele se lava e então é curado, como Jesus diz para ele fazer. Depois, no capítulo 6, Jesus demonstra sua autoridade sobre a água quando anda sobre o mar da Galileia. Por isso, quando chega aqui no capítulo 7, na festa dos tabernáculos, não surpreende que essa festa seja um festival associado com a água, sobre o qual nós vamos falar um pouco mais logo adiante. Agora, olhando para frente, nós vemos que no capítulo 9, a fonte de Siloé se torna o local de outra cura. E a próxima cena é Jesus lavando os pés dos discípulos, quando a água adquire o significado de limpeza, no capítulo 13. E, finalmente, a imagem chega ao seu ponto mais irônico na cruz, quando aquele que é a água da vida tem sede. E a última referência à água é no capítulo 19, versículo 34, quando nós vemos que as bênçãos conectadas com a água vêm por meio da morte de Jesus. Os soldados furam o lado de Jesus e do lado dele verte água e sangue. E o nosso texto, ele de alguma forma conecta todos esses usos da água em João, desde Caná, na Galileia, até a cruz. No versículo 37, João nos conta que esse era o último dia da festa. Que festa era essa?
no capítulo 7, lá no versículo 2, ele nos conta que era a festa dos tabernáculos. E essa era uma festa muito especial. Era uma festa que tinha a conexão com o templo desde os tempos de Salomão. E ela era celebrada durante uma semana inteira, e a cada dia da semana o povo trazia uma oferta ligada à água. Era uma forma de o povo de Israel lembrar do tempo em que havia vivido no deserto, a caminho da terra prometida, que foi um tempo em que o povo dependeu exclusivamente da água que Deus dava, que era uma água que vinha da pedra. Por isso, no primeiro século, o povo de Israel continuava celebrando e sendo grato a Deus por meio dessas cerimônias que eram feitas com água tiradas da fonte de Siloé. E elas eram retiradas por um sacerdote com um pote de ouro dessa fonte e era derramado no altar do templo para celebrar a dádiva que Deus havia concedido no deserto. E enquanto isso acontecia, um coral repetia as palavras de Isaías, capítulo 12, versículo 3. Cheios de alegria, todos irão até as fontes e beberão da água que os salvará. O nome da fonte de onde a água era tirada era fonte de Siloé. E Siloé significa o enviado. Depois, lá no capítulo 9, quando Jesus vai curar um cego de nascença, ele vai deixar isso muito claro. Ele vai fazer isso na fonte de Siloé. Isso significa, esse lugar, a fonte de Siloé no Novo Testamento, é significativo do ponto de vista da identificação de Jesus, não da identificação do Espírito Santo. Agora, tendo em vista a identificação de Jesus, é muito claro, Jesus é o enviado, é o Messias, é o Filho de Deus, é o Salvador. Essa festa era chamada de Festa dos Tabernáculos porque durante esse período o povo de Deus morava em barracas, tabernáculos, não em casas, não em habitações mais duráveis, mais seguras, mais confortáveis. A casa deles era passageira, era por enquanto, e os lembrava que eles eram peregrinos em direção a uma morada permanente. Então, nesse contexto, levando em conta tudo isso, Jesus diz: se alguém tiver sede, venha a mim e beba. Como diz as Escrituras Sagradas, rios de água viva vão jorrar do coração de quem crê em mim. Levando em conta que Jesus é a fonte da água da vida, como ele disse para a mulher samaritana, lá no capítulo 8, Jesus não está dizendo que você será uma fonte de água viva para os outros, mas que de você brotará água viva. Uma água que foi dada a ti pela fonte da água da vida, que é o próprio Jesus. Quando Jesus diz assim, dizem as Escrituras, ele diz: rios de água viva vão jorrar do coração daquele que crê em mim. Que texto é esse lá no Antigo Testamento? E a resposta é: podem ser muitos textos, porque a imagem da água é também utilizada muitas vezes no Antigo Testamento. Algumas opções de a gente identificar esse texto são, por exemplo, quando a água sai da rocha, lá em Refidim, em Êxodo 17, ou o texto que nós lemos no nosso culto de Ezequiel capítulo 47, que descreve uma figura muito bonita de águas brotando do templo e escorrendo pelo deserto e produzindo vida. Lá em Apocalipse capítulo 22, o mesmo João que escreve o Evangelho nos conta que água viva flui do trono de Deus e do Cordeiro. E de acordo com os próximos versículos que nós vamos ler, essa água é o Espírito Santo. E Jesus é aquele que envia o Espírito Santo. Poxa, pastor, finalmente chegamos ao Espírito Santo no culto de Pentecostes. O versículo 39 diz que Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, que aqueles que criam nele iriam receber. Essas pessoas não tinham recebido o Espírito porque Jesus ainda não havia, literalmente, sido glorificado. A gente pode estranhar que essa água seja o Espírito Santo, mas é o que o texto diz. E se a gente para pensar nos verbos utilizados no texto bíblico para descrever a ação do Espírito Santo, faz todo sentido que o Espírito Santo seja a água da vida, porque
Quando o Espírito Santo é concedido, o texto bíblico usa verbos como fluir, derramar, lavar. Agora, quando que Jesus foi glorificado? João costuma usar esse termo para se referir à obra concluída de Jesus, que inclui a crucificação, o sepultamento, a sua ressurreição e a sua ascensão. O que Jesus está dizendo aqui é que o Espírito Santo seria enviado de uma forma especial, vinculado à obra completa de Jesus. E agora que Jesus completou a sua obra, ele dá o seu Espírito Santo àqueles que creem, habitando no cristão e fazendo nele uma morada plena e dando a ele uma vida plena. Quando aquelas pessoas que estavam lá diante de Jesus ouviram Jesus dizer: aquele que tem sede, vem a mim e beba. Se essas pessoas conheciam o texto de Ezequiel capítulo 47, provavelmente elas se lembraram do texto de Ezequiel 47, dessa imagem do templo e dele brotando do lado do templo, brotando água. O templo era um lugar onde se faziam sacrifícios de animais. E lugar em que se faz sacrifícios de animais não costumam ser lugares limpos. Costumam ser lugares com sangue e lugares que precisam ser lavados constantemente. O templo era lavado constantemente. E quando o templo era higienizado, o que acontecia? Do lado dele escorria água e sangue. Justamente aquilo que aconteceu quando Jesus na cruz morre. E o Evangelho identifica Jesus como o templo, e do lado dele escorre água e sangue. Jesus é o novo templo, ele é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós. No capítulo 2, Jesus vai dizer: destruam esse templo e eu reconstruirei em 3 dias. E todo mundo pensou que ele estava falando do templo de Jerusalém, ele estava falando do corpo dele, diz o evangelista João. Pois é justamente do lado de Jesus, do templo, que escorre o Espírito Santo, é dali que flui o Espírito Santo. E por que do lado? Não seria de sobre o templo, porque o Espírito Santo não é alguém superior a Jesus. Não seria debaixo do templo, porque o Espírito Santo não é alguém, uma pessoa divina inferior a Jesus. Brota do lado de Jesus, porque o Espírito Santo é igual a Jesus em divindade. Hoje é culto de Pentecostes. E talvez vocês perguntem: pastor, mas você não vai falar do Espírito Santo sendo enviado lá em Atos, as pessoas falando em línguas e as pessoas sendo convertidas pela pregação de Pedro? Talvez seja bom que a gente em algum momento no culto de Pentecostes não fale sobre isso e se debruce sobre outros textos. É importante que nós nos perguntemos o que nós celebramos em Pentecostes. Não apenas algo que aconteceu lá no primeiro século. É sim a vinda do Espírito Santo, mas é um momento de a gente também refletir sobre a pessoa e sobre a obra do Espírito Santo, sobre o papel do Espírito Santo na vida do cristão, na vida da igreja, porque Pentecostes, o envio do Espírito Santo acontece toda vez que alguém é batizado, toda vez que a palavra é pregada, porque o Espírito Santo é a água da vida que mata a nossa sede espiritual e que nos permite viver com Cristo. Mas é importante olhar de novo para o nosso texto e perceber que o Jesus vincula a obra do Espírito Santo como água viva à sua própria obra de ser glorificado. Onde o Espírito Santo não está levando as pessoas a Jesus, aquele que está agindo não é o Espírito Santo. Porque esse é o papel do Espírito Santo. O Espírito Santo não chama a atenção sobre si próprio. Ele chama a atenção do ser humano a Jesus. Se eu não falei hoje muito a respeito do Espírito Santo ou do envio do Espírito Santo naquele primeiro Pentecostes,
e eu falei mais sobre a obra de Jesus, essa é exatamente a obra do Espírito Santo. O Espírito Santo está ligado a Jesus porque ele anuncia a Jesus. Ele glorifica a Jesus e não a si mesmo. O papel do Espírito Santo é colocar o nosso foco, no foco da nossa vida cristã, o foco da igreja em Jesus. E por isso, a festa de Pentecostes continua sendo uma festa ligada a Jesus. Continua fazendo a gente olhar para Jesus e continua fazendo a gente celebrar a Páscoa. Por isso venha esse Jesus. Por isso seja trazido por esse Espírito Santo que é ao teu Salvador. Saiba que o Espírito Santo que Jesus enviou inundou a tua pia batismal. Quando você nasceu para Deus, Ele limpou a sua sujeira. Ele faz isso cada vez que você, arrependido dos seus pecados, recebe o perdão de Jesus. Ele aplicou a você a vitória de Jesus sobre a morte e Ele saciou a sua sede de vida, que é uma sede que não pode ser saciada por nenhuma outra bebida. Por isso que o Espírito Santo lembre você que Ele fez de você um tabernáculo dEle, uma morada dEle, que Ele leve você a reconhecer que vocês, como povo de Deus, depende exclusivamente da água que Deus dá para a sua salvação. Depende exclusivamente da ação do Espírito Santo para a tua salvação. Como nós confessamos na explicação do 3º artigo do Credo Apostólico, eu creio que por minha própria razão ou força não posso crer em Jesus Cristo, meu Senhor, nem vir a Ele. Mas o Espírito Santo me chamou pelo Evangelho, iluminou com seus dons, santificou e conservou na verdadeira fé. E assim Ele faz com toda a cristandade na terra. Nós somos cristãos porque dependemos exclusivamente da água que Deus dá. E essa água é uma água que vem da pedra. A pedra que os construtores rejeitaram, ela vem do próprio Jesus. O Jesus que diz a ti hoje: você tem sede? Vem a mim e beba. Que Deus abençoe essas palavras nos nossos corações. Amém.